Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que esses são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam em suas riquezas. Com certeza, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazem cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. Depois me recebes na glória. A quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderei eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por tudo que cantamos, por tudo que podemos dedicar a Ti. Ó Deus, mas nessa noite nós te pedimos que possamos refletir sobre esse salmo tão profundo, trazido pelo músico Asaf. Que essas palavras que há tantos anos atrás ecoaram no seu coração, possam também hoje ecoar em nossos corações, e que em Ti, Pai, nós possamos encontrar resposta para tudo aquilo que atravessamos. Fala conosco, por favor, Senhor. Por favor, fala conosco. Pela Tua graça e misericórdia nós pedimos e clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, existe um mal chamado uma doença chamada mal de Alzheimer. Essa doença, o mal de Alzheimer, é uma doença neurodegenerativa, que causa perda da memória e de outras funções mentais. É a forma mais comum de demência em pessoas com maior idade. O mal de Alzheimer ele tem acometido muitas pessoas. Os sintomas são perda de memória recente, dificuldade para realizar atividades complexas, confusões sobre o espaço, problemas de linguagem e fala, oscilação de humor. Certa vez, o comentarista se valeu da proximidade fonética da expressão mal de Alzheimer para falar sobre esse salmo, e ele deu o título para sua mensagem como sendo o mal de Asaf. Então ele pegou o mal de Alzheimer e trouxe o mal de Asaf. Quando nós sabemos, ou quando nós estudamos hoje, podemos ter acesso às informações que o mal de Alzheimer, ele pode ser prevenido. Ele pode ser prevenido com uma boa alimentação, ele pode ser prevenido com atividade física, ele pode ser prevenido com o estímulo que damos à mente, ele pode ser prevenido com um bom sono, não ingerir bebida alcoólica e não fumar. Isso pode prevenir o mal de Alzheimer, mas o que pode prevenir
o mal de Asaf. E afinal, o que seria esse mal de Asaf? Para que possamos pensar nisso, é necessário que entendamos quem era Asaf. Asaf, juntamente com Emã e Jedutum, nomes bonitos, estão na Bíblia Sagrada, foram pessoas separadas pelo rei Davi para comandarem a adoração no templo. Aqueles homens foram chamados por Deus, eram levitas, mas eles foram colocados por Davi como chefe das famílias. Então existia uma equipe de louvor e adoração, um coro, que ficava sob a responsabilidade de Asaf. Um outro coro, uma outra equipe, ficava sob a responsabilidade de Emã. Um outro coro, uma outra equipe, ficava sob a responsabilidade de Jedutum. E a Bíblia vai falar que quando Davi ele institui a adoração, ele faz isso de forma contínua. Então Davi ele separa esses homens em turnos de adoração, para que a adoração ao nosso Deus não parasse em momento algum. Davi, ou na época de Davi, havia um tabernáculo em Gibeon. Esse tabernáculo tinha sido o tabernáculo que Moisés fez e que peregrinou com o povo pelo deserto. Só que Davi amava tanto a presença de Deus, ele disse, olha, eu quero que a presença de Deus fique pertinho de mim, eu quero que o símbolo da presença de Deus esteja próximo a mim. Então ele resolveu, como você conhece, trazer a Arca da Aliança para a capital do reino, porque na capital das nossas vidas, no centro das nossas emoções, é necessário que a presença de Deus predomine. E Davi fez isso com a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Davi criou um tabernáculo. Davi criou o tabernáculo que é conhecido como tabernáculo de Davi. E ele chamou esses levitas, Asaf, Emã e Jedutum, para que eles adorassem diante da Arca da Aliança, adorassem de forma incessante o nome do nosso Deus. Davi adorava ao Senhor e ele instituiu a adoração formal, uma adoração contínua na presença do nosso Deus. Assim também nós devemos olhar para esse exemplo de Davi e entender que nós, enquanto seres humanos, precisamos estar constantemente conectados com o Senhor. A Bíblia Sagrada ela nos diz o seguinte, orem sem cessar. Mas ela também nos ensina a entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e procurarmos o nosso Pai em secreto. Isso traz para nós que existem ao menos duas modalidades de oração. A oração que você faz quando você está no seu secreto com o Pai. Mas o espírito de oração, estar ligado em oração, e quando você está em espírito de oração, você pode fazer isso no trabalho. Quando vem aquela adversidade, você diz, Deus me ajuda agora. Quando você pode fazer isso na escola, quando vem aquela provocação, aquela palavra contrária, você pode dizer, Deus, me dá sabedoria. Você pode fazer isso em casa. Quando vem o desânimo no seu coração, você pode dizer, Deus, me livra do desânimo, da ansiedade, me dá força, me fortalece nesse momento. A Bíblia nos ensina que a oração precisa ser uma dinâmica nas nossas vidas, tanto o quarto com a porta fechada, quanto o espírito contínuo na presença de Deus em oração. E parece que Davi entendia isso muito bem. Por isso, ele constitui a adoração constantemente na casa do Senhor. Atos, capítulo 15, verso 16 e 17. Essa questão do tabernáculo de Davi é tão profunda, que no discurso do apóstolo, em Atos, capítulo 15, verso 16 e 17, ele faz menção a uma profecia no Antigo Testamento e diz, Deus disse que nos últimos dias levantaria o tabernáculo de Davi. Ele não fala que levantaria o tabernáculo de Moisés, mas ele levantaria o tabernáculo de Davi, porque o tabernáculo de Davi simbolizava uma intimidade com o Pai. Simbolizava algo para além da lei, para além dos regulamentos, para além das formas, mas simbolizava um relacionamento íntimo e profundo com o Pai. Asaf era alguém que trabalhava nesse tabernáculo. Asaf tinha pessoas sob a sua autoridade, porque o livro de Crônicas vai dizer que tanto Asaf como Emã, como Jedutum, eles tinham filhos que profetizavam sob as suas ordens. Ou seja, a adoração que esse homem de Deus desenvolvia, ou a adoração que os seus filhos desenvolviam, eram direcionadas por ele. Irmãos, isso aponta para nós a importância de, como pais, direcionarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. O livro da sabedoria diz, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. É um livro de sabedoria.
É um texto de sabedoria que nos estimula a orientarmos os nossos filhos no caminho. É claro que nossos filhos têm decisões a tomarem diante de Deus, e nós não tomamos decisões por eles. Eles tomarão as suas decisões, mas é necessário que nós os orientemos no caminho. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente precisa ter um encontro profundo, transformador com o Senhor Jesus. E se você ainda não teve esse encontro, essa noite é a noite para ter encontro com Ele. Mas a Bíblia diz que os pais orientavam os filhos. Asaf era um pai que orientava seus filhos. Ele era responsável por uma turma que adorava a Deus. Mas ele começa o salmo, e ele começa com um verso que talvez pudesse ser o verso final. Porque ele diz assim: de fato, Deus é bom com Israel e para com aqueles que têm um coração limpo. Asaf, ele não começa o seu texto com uma dúvida. Ele não começa o seu texto com uma possibilidade da não existência de Deus. Ele começa o seu texto com uma afirmação. Ele diz: de fato Deus é. De fato Deus é. Isso nos faz pensar no Gênesis capítulo 1, verso 1, quando a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não aponta para um Deus, para a possibilidade ou para explicar a existência de um Deus, mas ela diz: olha, Ele simplesmente é. E porque Ele é, Ele criou. Ele criou os céus e a terra. A Bíblia não tenta provar para nós a existência de Deus ou provar como a criação aconteceu, mas ela afirma que isso é uma verdade. Asaf, quando ele olha para o nosso Deus, ele não tem dúvidas no seu coração. E a partir desse momento ele diz: olha, de fato Deus é. E o que Deus é? Deus é bom. Asaf, no meio da adversidade, no meio de um tempo de tribulação, no meio em que as suas emoções começam a balançar, ele não perde a visão de quem Deus é. Ele diz: de fato Deus é bom. Existe uma cristã francesa, certa vez ela disse que no início da caminhada cristã, a nossa tarefa mais difícil são os relacionamentos que nós temos com o próximo. Fala que na primeira fase da caminhada cristã, as primeiras rusgas que nós temos, os primeiros embates que nós temos, são justamente com os nossos irmãos de caminhada na fé. A gente às vezes tem uma picuinha, tem alguma coisa que a gente precisa resolver. Mas ela diz que à medida que nós amadurecemos na fé, uma marca da maturidade na fé, é que nós aprendemos a resolver os nossos problemas em Cristo Jesus. E nós não vamos mais para casa magoados, ofendidos, chateados com os nossos irmãos, porque quem é maduro na fé consegue resolver os seus problemas com seus irmãos. O texto, só que ela continua dizendo que a segunda fase, quando nós amadurecemos na fé e conseguimos resolver o problema com o nosso irmão, nós nos deparamos com alguém que talvez seja mais difícil que o nosso irmão. Esse alguém somos nós mesmos. Porque quando nós nos olhamos no espelho, nós vemos com clareza quem nós somos. E nós podemos tentar mentir para outras pessoas, mas para nós não podemos mentir. Paulo, o apóstolo, ele disse sobre si mesmo que era o mais miserável dos pecadores. E possivelmente Paulo disse isso porque não me conhecia. Porque se me conhecesse, ele diria: Adriano é o mais miserável dos pecadores. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para as nossas falhas e para os nossos defeitos, e naquele momento, de nós mesmos, nós não conseguimos esconder nada. Então entramos num conflito, segundo essa cristã francesa, entramos num conflito para vencer a nós mesmos, para lidar com o nosso eu, para subjugar o nosso eu à vontade divina. Mas ela diz que quando amadurecemos mais na fé, nós conseguimos vencer as crises de relacionamento com os outros. Nós conseguimos vencer as crises de relacionamento conosco mesmo. Mas nós temos uma terceira etapa, um terceiro momento. Essa é a crise quando nós nos relacionamos ou quando nós temos crise de relacionamento com Deus. Quando nós dizemos para Deus: Deus, por que o Senhor levou tão jovem? Deus, por que essa doença chegou até essa pessoa? Deus, por que essa criança foi alvejada com uma bala perdida? Deus, por que eu fui vítima da violência na minha cidade? E pasmem,
A nossa cidade vai batendo recorde de violência semana após semana. Na última sexta-feira, ou na penúltima sexta-feira, foram roubados 200 carros no Rio de Janeiro. Em um dia foram roubados 200 carros no Rio de Janeiro. Por que, Deus, o meu carro que eu comprei com tanto sacrifício, eu não tinha dinheiro para colocar no seguro, mas dirigia? Porque logo o meu carro foi roubado. As nossas crises, elas passam a ser com o próprio Deus. E é sobre essa crise que o Salmo 73 fala. Asaf, o músico, o salmista, aquele que era amplamente preparado, aquele que dirigia a adoração do templo. Asaf, ele excedeu tanto os seus irmãos, Emã e Jedutum, que no período da inauguração do templo de Salomão, quando Asaf já não tinha mais idade para servir como levita, o texto sagrado diz que ele foi convocado para participar da adoração naquele culto. Já tinha estourado a idade, já tinha chegado a aposentadoria dos levitas, mas aquele homem foi chamado, foi esse homem que ao se deparar com a maldade, foi esse homem que ao se deparar com a prosperidade do ímpio, ele agora entra no templo de Deus e o seu coração começa a se perturbar. O seu coração começa a ficar inquieto. Asaf vai até a presença de Deus e ele começa numa dicotomia, porque dentro dele ele vê o ímpio prosperando, ele vê o ímpio crescendo, o sentimento de indignação bate no seu peito, mas ele sabe que ele teme a Yahvé, ele teme ao Senhor dos Senhores, e como servir ao Senhor, se o coração dele de certa forma parece desconfiar da ação, da bondade do próprio Deus. O verso 2, ele vai dizer o seguinte: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Meus irmãos, o Asaf está dizendo aqui na Bíblia que ele quase se desviou, ele quase chutou o balde, ele quase abandonou a fé, porque ele via que na vida das pessoas as coisas aconteciam, mas na vida do povo de Deus as coisas não estavam acontecendo. Aquela dúvida não é ceticismo, essa dúvida não é ateísmo, essa dúvida não é gnosticismo. Essa dúvida é a clareza de que existe um Deus que pode fazer, mas por algum motivo que eu desconheço, Ele não fez. Por algum motivo que eu desconheço, Ele não faz. Esse termo no hebraico aponta para um coração que agora vacila diante da presença de Deus. E eu gostaria de pensar com você para onde Asaf está olhando. Asaf está olhando para os ímpios. Asaf está olhando para as pessoas que prosperam, fazem maldades, continuam ganhando dinheiro, não são abaladas. Na visão de Asaf, do ponto de vista de Asaf, aquelas pessoas têm saúde e até quando elas morrem bem. Essa é a visão de Asaf. Aquelas pessoas vão enriquecendo, aquelas pessoas vão prosperando. É como se nós olhássemos para uma parte do nosso país e disséssemos assim: Senhor, é tanto dinheiro desviado da saúde, é tanto dinheiro desviado da educação, e as pessoas vão para Paris para comprar anel de esmeralda para dar para a esposa. Depois essas pessoas finalmente são presas, obrigadas a devolver fortunas, mas pouquíssimo tempo depois elas estão na rua e nada acontece. Asaf, ele olha para essa realidade e diz: Senhor, mas é tão mal e essa doença vem na minha vida. Senhor, o outro é tão ruim e eu é que não arrumo a namorada ou o namorado que eu queria na presença de Deus. Certa vez, uma pessoa de oração estava numa igreja e ela disse, ela orava por um namorado, orava por uma namorada. Aquele menino orava por uma namorada na presença do Senhor, e teve um dia que ele perdeu a paciência com Deus. Ele disse: Senhor, hoje o Senhor vai me dar uma namorada. Hoje o Senhor vai me dar uma namorada.
E ele orou e ele falou, quando eu abrir os olhos na minha oração, quando eu terminar a minha oração e abrir os olhos, Senhor, a primeira pessoa que entrar, essa será a minha namorada. E aquele menino orou e quando ele terminou de abrir os olhos, ele olhou. Mas quando ele olhou, o que ele viu não lhe agradou. E ele disse, Senhor, se essa é a sua resposta, eu quero te dizer que eu não tenho condições de lidar com isso. E vou continuar orando. Tome cuidado com as suas orações. Tome cuidado com as suas orações, porque não existem pessoas feias, mas existem pessoas que não combinam com você. O Senhor nos fez todos a sua imagem e semelhança. Mas tome cuidado e espere as coisas dentro do tempo de Deus. O Senhor, Asaf, ele virava para o Senhor. E o seu coração começou a duvidar. Asaf estava em conflito. Mas ele não entendeu, por exemplo, aquilo que aconteceu na vida de Jó. Porque Jó viveu um grande conflito. Jó viveu muito tempo antes de Asaf. Possivelmente ele teve acesso àquela história. Jó perdeu tudo o que tinha. Jó perdeu sua família, seus filhos, seus bens, seu dinheiro. Mas Jó permaneceu firme na presença do Senhor, ainda que em algum momento falando, ainda que em algum momento trazendo certas palavras que são duras para nós, mas o desejo do coração de Jó era um só. Ele falava, eu quero estar na presença do Senhor, porque quando eu estiver, eu receberei resposta vinda da parte de Deus. Quando eu estiver na presença do Senhor, o Senhor vai trazer vida para a minha vida. O Senhor vai trazer clareza para os meus olhos. Asaf talvez não tenha percebido aquilo que os grandes homens de Deus viveram ao longo da história e como o povo de Israel enfrentou batalhas. Ora, foi assim com Abacuque, foi assim no período de Jeremias. Quantas batalhas, quantas atrocidades aconteceram, mas aqueles homens permaneceram com os pés firmados no Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor não tem problemas com dúvidas. O Senhor não tem problemas com dúvidas. O texto de Isaías no Antigo Testamento, o Senhor chama o povo e diz assim, venham, arrazoemos, vamos conversar. O texto no Novo Testamento de Atos dos Apóstolos, quando Paulo saía para perseguir a igreja, o Senhor derruba Paulo na estrada, no chão. Paulo cai ali no caminho para Damasco. E a indagação que o Senhor traz para Paulo é o seguinte, Paulo, por que você me persegue? O Senhor não tem problemas com dúvidas. Na verdade, o Senhor é aquele que nos chama para conversar. O Senhor está aberto a ouvir aquilo que está no nosso coração. Mas o Senhor tem um problema muito sério com incredulidade. A mulher de Ló, por exemplo, você leu, você que está persistindo na leitura bíblica da nossa igreja, você leu há pouco tempo que aquela mulher, ela não creu. Ela quis ficar no erro, ela quis ficar no mal, ela lutou no seu coração para não obedecer à vontade de Deus. E ela acabou se tornando uma estátua de sal. Ela acabou deixando de ter uma vida próspera, uma vida profícua, uma vida que cresce, uma vida que se desenvolve, para agora ter uma vida paralisada, porque ela não pôde crer em Deus. Nós devemos entender que sempre que o nosso coração estiver aflito, nós podemos entrar na presença do nosso Deus e sermos completamente sinceros com Ele, porque não tem nada que esteja no nosso coração que o Senhor não veja. Não existe nada que há no nosso coração que o Senhor já não saiba. Por isso nós devemos confessar ao Senhor aquilo que está nos nossos corações, clamando graça e misericórdia ao nosso Deus. Mas nós devemos entender que para além do questionamento, para além da dúvida, nós não devemos ser incrédulos, mas nós devemos permanecer firmes naquilo que Deus tem para nós. A palavra diz que ter inveja dos perversos é um ato de desobediência. Nós não devemos ter inveja dos maus. E o texto vai continuar e nós poderemos entender. Asaf, ele vê um conflito. Asaf sente um conflito dentro de si. Asaf vê as pessoas sendo bem-sucedidas, vê as pessoas com saúde, vê eles enfrentando a morte. Vê que eles usam o orgulho e a arrogância como se fosse uma espécie de joia, uma espécie de capa. E por isso o coração dele se distancia, por isso o coração dele se abala.
ele é servo de Deus, sofre perseguição. Certa vez eu tive um professor, e o nome dele eu não vou falar porque está filmado. Mas aquele professor, ele falava assim, Adriano era o nome do imperador que mandava os crentes para os leões, você sabe, né? Ele sabia que eu era cristão. Eu falava para ele, professor, mas se eu estivesse naquela época, eu não seria daquele que manda os crentes para os leões, eu seria daqueles que são comidos pelos leões, porque eu sou crente. E vez por outra, em sala de aula, ele fazia alguma piadinha, ele falava alguma coisa. Muitas vezes isso já aconteceu com você também. Mas quando nós estamos caminhando na fé, parece que aqueles que são arrogantes, soberbos, se levantam contra nós para nos parar. Algumas pessoas têm raiva de Deus. Isaías 37, 28, tem uma conversa muito interessante de Deus com Senaqueribe. Ele fala assim, isso é Deus falando para Senaqueribe através do profeta. Mas eu conheço você muito bem. Sei que você faz e onde vai. Sei que você me odeia. A palavra de Deus é muito dura para Senaqueribe, mas ele conhece aquele adversário e diz, olha, Senaqueribe, eu sei que você me odeia. Existem pessoas que têm ódio de Deus. E porque tem ódio de Deus, também tem ódio do crente. E é por isso que o Senhor nos chama a amar até aqueles que nos ofendem. Porque mesmo para aqueles que têm ódio de Deus, nós devemos ser um sinal do amor de Deus. Nós devemos ser um sinal de que Deus é capaz de amar aqueles que ofendem. Não foi assim na cruz? Quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, não foi assim com Estevão, que quando apedrejado pedia ao Senhor que não fosse imputado aquele pecado aos seus apedrejadores? Asaf era alguém que poderia sofrer perseguição, que poderia sofrer, mas ele não tinha justificativa para não estar na presença do Senhor. Quando a Bíblia diz que ele invejava a paz dos ímpios, a prosperidade dos ímpios, essa palavra prosperidade é o shalom. Shalom, ela quer dizer eu tenho paz, paz em Deus. O judeu, quando ele se saudava, ele dizia shalom, e o outro respondia shalom. Um dizia, eu tenho paz em Deus, e ele respondia, eu tenho paz em Deus. Na nossa tradução, quando vemos, por exemplo, a história da sunamita, aquela que perdeu um filho, e ela disse ao seu moço, olha, vamos direto para encontrar com o profeta. E no caminho, quando alguém lhe perguntava, na nossa tradução diz assim, vai tudo bem? E aquela mulher respondia, vai tudo bem, enquanto seguia na direção. Se nós pudermos olhar de forma mais analítica nesse texto, o que acontecia é que as pessoas perguntavam para ela, shalom? E ela respondia, sim, eu tenho paz em Deus. Ela poderia ter paz em Deus, mesmo com um filho morto em casa. Não é está tudo bem, apesar das adversidades, eu tenho paz em Deus. Asaf, ele chegou ao ponto de dizer que a shalom parecia estar com aqueles que não andavam no caminho do Senhor, com aqueles que andavam distantes da vontade de Deus. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque, de certa forma, parece que ele começa a ter uma compreensão de que Deus precisa recompensar. E quantas vezes nós, como crentes, entendemos que o Senhor precisa nos recompensar. Nos recompensar porque vimos a igreja. Nos recompensar porque lemos a Bíblia. Nos recompensar porque entregamos o dízimo. Um rapaz um dia disse para mim, olha, o meu carro bateu, e eu falei, Senhor, isso não podia ter acontecido comigo, porque eu sou um dizimista fiel. Nos recompensar porque nós oramos mais ou oramos menos. Nós achamos que Deus tem obrigação de nos recompensar. Nós achamos que porque fazemos algo para Deus, determinadas coisas não acontecem conosco. Eu lembro de uma vez que uma irmã disse para mim, pastor, eu consegui comprar um carro. Na época eu não lembro se era pastor, eu acho que já era. Mas ela disse, consegui comprar um carro. Eu gostaria que você viesse e orasse pelo meu carro.
Eu falei, irmã, não posso orar pelo seu carro é um bem material. Eu posso orar agradecendo a Deus por sua vida, orar pedindo que o Senhor dê discernimento quando a irmã estiver dirigindo, mas não vou orar pelo seu carro. Pastor, consagro o meu carro a Deus. Eu falei, irmã, se consagrar não pode vender, só para crente. Porque as coisas que eram consagradas no Antigo Testamento no templo só podiam ser utilizadas no templo. Eu falei, irmã, a gente vai orar pelo motorista, não pelo veículo. Ela falou, tudo bem, precisa vir e orar pelo carro. Eu fui lá e orei em volta do carro, mas pedi a Deus pela vida da irmã, como tinha explicado. Passou um ano. Veio a mãe da irmã, agora no gabinete. Ela bateu e falou, pastor, comprei um carro. Eu falei assim, irmã, parabéns. Ela disse, queria que o senhor orasse pelo meu carro. Lá vou eu contar a mesma história que acabei de contar para vocês. Ela falou assim, não, pastor, esquenta a cabeça com nada disso que você falou. Só vai lá e ora pelo carro, porque o senhor orou pelo carro da minha filha no ano passado e nem pneu furou. Irmãos, muitas vezes nós oramos, colocamos determinadas coisas diante do altar do Senhor e entendemos que Deus tem obrigação conosco. Obrigação de nos fazer passar na prova. Obrigação de nos dar aquilo que desejamos. Esse tipo de evangelho mercadológico, com bases estabelecidas em cima das leis de negociação, não tem a ver com o nosso Deus, mas tem a ver com Satanás. Aperta a Deus, pressiona a Deus, diz para Deus que Ele vai ter que fazer. Não. O nosso Deus, Ele é Senhor da igreja, Ele não é servo da igreja. Ele é Senhor. Pastor, eu não sou tão extremado assim. Sim, mas ainda assim você pode guardar isso no seu coração. Asaf entendeu que a prosperidade dos ímpios era um sinal de que era bom ser ímpio e não ser servo de Deus. Mas ele não entendeu, ou ao menos nesse trecho do capítulo, ele não tinha alcançado o entendimento de que Deus não é aquele com quem nós barganhamos. Nós servimos ao Senhor porque Ele é Senhor. Nós servimos a Jesus porque Ele é o Deus do universo, Ele é o Criador de todas as coisas. Em alguns momentos seremos abençoados pela sua bondade, pela sua mão, mas em outros momentos não seremos, porque a bênção não é aquilo que nós pensamos que é, mas a bênção é aquilo que é da vontade dEle para as nossas vidas. Nós não devemos viver um evangelho esperando que Deus entregue algo para nós para que nós o servamos. E tem mais. Nós, como igreja, não devemos prometer para pessoas que estão lá fora que se elas entregarem a vida delas a Jesus, tudo vai mudar, tudo vai ser transformado, porque você não sabe qual é a vontade específica de Deus para aquela vida. Já contei para os irmãos, quando meus 2 filhos estavam internados num hospital, encontrei com o irmão, passando por ele na igreja, ele disse assim, pastor, glória a Deus, daqui a pouco vão estar os 2 em casa. E eu passei e eu voltei, eu disse para ele, Deus te falou isso? Aí ele disse, ficou meio desconcertado, ele falou, não, mas é isso que se fala quando as pessoas estão numa situação como a sua, com 2 filhos internados. Eu falei, não, irmão, meus 2 filhos estão internados, e se Deus levantar meus filhos e os trouxer para casa, isso será para a glória do seu nome. Mas se Deus levar meu filho para o céu, para a eternidade, isso também será para a glória do teu nome. Se Deus me der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Nós não podemos pregar para as pessoas um evangelho que vai resolver os seus problemas como o Nissim Miojo, que você coloca em 3 minutos na panela, faz aquele macarrãozinho instantâneo e o macarrãozinho está pronto. O nosso evangelho é pautado na pessoa de Jesus Cristo. E é esse o evangelho que nós devemos anunciar às pessoas. Mas o meu problema vai ser resolvido, mas a minha conta vai ser paga. Aqui na terra eu não sei, mas se você entregar a sua vida a Jesus, a sua conta na eternidade vai. Você não vai para o inferno. E eu tenho uma certeza para você, que é a certeza que Asaf encontrou. Apesar de todo aquele sofrimento, de toda aquela dúvida, e a indagação na mente de Asaf, diz o analítico, o teólogo bíblico, ele diz que Asaf era um líder e seus filhos profetizavam sob as suas ordens. Asaf queria largar tudo. E ele devia ter pensado da seguinte forma, segundo o teólogo, eu estou com o meu coração distante de Deus,
porque eu acho que Deus não me atendeu como eu gostaria de ser atendido. Mas se eu largar tudo isso daqui, o que vai ser dos meninos? O que vão ser daqueles que profetizam sob a minha autoridade? O que vai ser do meu ministério? Então eu também não posso largar o ministério. Ora, eu tenho uma desconfiança em relação a Deus, eu tenho um problema com Deus, acho que Deus não me trata do jeito que deveria me tratar. Mas ao mesmo tempo eu sei que Deus é Deus e sei que Deus é bom e eu não quero decepcionar aqueles que seguem a Deus, aqueles que andam segundo a vontade de Deus. O que farei? É aqui que a chave começa a virar. É aqui que a vida de Asaf começa a mudar. Porque a Bíblia Sagrada diz que Asaf vai ao templo. Asaf vai ao templo, Asaf vai ao lugar de adoração. Asaf vai aonde o povo se reúne para ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Asaf vai ao lugar de comunhão, onde ele compartilha a oração com seus irmãos. Asaf vai ao lugar onde ele canta que haja vida aos sepulcros, porque o Senhor pode fazer. Asaf vai até a presença de Deus, e na presença do Senhor é que ele encontra a resposta. Irmão, irmã, a resposta de Deus para a sua vida está na presença do Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando nós encontramos no final do capítulo de Jó, Jó fazendo todas aquelas indagações. Em dado momento, Jó diz, olha, se tivéssemos eu e Deus no tribunal, seria provada a minha inocência. E quem seria o culpado? Mas quando Deus se encontra com Jó, lá no finalzinho, Deus não responde nenhuma das questões que Jó coloca para Deus. Ele simplesmente manifesta a sua glória e o seu poder. E de forma inexplicável o texto sagrado diz que Jó entende. Porque ele estava na presença de Deus, ele entende o sofrimento. Porque ele estava na presença de Deus, ele entende a dor. E aquela dor parece que começa a ser transformada dentro do seu coração. Como aconteceu com Ana. Ana queria um filho. Ela foi até a presença de Deus. Ela foi até o templo. E a Bíblia diz que ela orou. Ela encontrou o sacerdote que pensou até que ela tivesse bêbada, tamanha aflição com a qual Ana orava. Mas quando ela saiu do templo, ela saiu com seu coração mudado e alegre, diz a Escritura Sagrada, ela não saiu grávida. A história dela não tinha mudado ainda. Mas o simples fato de estar na presença de Deus modifica a nossa mente. O simples fato de estarmos na presença de Deus modifica o nosso coração. O simples fato de estarmos na presença do nosso Deus modifica a nossa forma de pensar. Irmãos, o que está faltando para muitos de nós não é tirar férias, não é ir para o Caribe, ir para aquelas ilhas maravilhosas, não é passear um pouco, porque a nossa mente está cansada. O que está faltando para muitos de nós é irmos até a presença de Deus, dobrarmos o nosso joelho diante do Senhor e dizermos, eis-me aqui, Senhor, eu estou rendido na Tua presença, cumpra em mim o Teu querer. Porque muitas vezes nós nos achamos lutando até contra o próprio Deus, como Jacó fez. Mas é necessário que nós nos deixemos vencer. Porque Ele é mais forte que nós, Ele é mais poderoso que nós, a sua vontade dEle é melhor do que a nossa vontade, o querer dEle é melhor do que o nosso querer. Asaf foi até o templo, foi até a presença do Senhor. Você está angustiado, você está com dor no seu coração, existem dúvidas no seu coração, você está no lugar certo. Eu gostaria que nessa noite você pudesse abrir o seu coração diante da presença de Deus. Que você pudesse abrir a sua vida diante da presença de Deus, porque a Bíblia diz no Salmo 27, versículo 4, o anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha um ninho para se abrigar, os seus filhotes. Um lugar próximo ao teu altar, ou eu encontrei os teus altares. Irmãos, nós precisamos nos encontrar na presença do Senhor. Porque é na presença do Senhor
foi quando Asaf recebeu a resposta. E qual foi a resposta que ele recebeu? Ele recebeu Deus mostrou para ele qual era o fim dos ímpios e qual era o fim dos justos. Deus mostrou para ele que o fim dos ímpios, daqueles que permanecem rebeldes diante da vontade de Deus, é uma condenação eterna. Hoje eles são, mas amanhã não serão mais. A Bíblia diz que eles são colocados em lugares escorregadios. Eles estão em lugares altos, mas escorregadios, e de lá escorregarão e cairão. Mas aquele que anda na presença do Senhor é como um pardal que encontrou casa. É como alguém que constrói a sua casa sob a rocha. É alguém que é edificado, cuja vida é edificada no Senhor Jesus. Então lá no final existe uma diferença muito clara entre o final do justo e o final do ímpio. Mas existe uma diferença também no presente. Porque o justo ou o ímpio, na verdade, ele vive comprando, se envaidecendo, discutindo, tentando chegar a lugares melhores e tentando ser admirado por outros ímpios. Mas ele vive na mentira, ele vive no engano. Ele vive tentando consumir para que através desse consumo ele possa tampar o buraco que tem dentro do seu coração. Mas o justo não. O justo vive na verdade. O justo vive no caminho do Senhor. É o Senhor que caminha com o justo todo dia. É por causa do Senhor que o justo pode encontrar satisfação até mesmo nas pequenas coisas. Porque o cuidado do Senhor é sobre a vida daqueles que o temem e que o buscam. Essa semana eu tive o privilégio de estar na praia com alguns irmãos da igreja. O pastor vai para a praia? Vai. Ainda leva os crentes juntos. Estava na praia. E em especial, porque alguns irmãos da igreja têm facilidade de entrar na praia, mas têm uma dificuldade absurda de sair da praia. Eles querem ficar lá, morando lá. Não querem vir embora. Então, em especial, naquele dia eu vi o pôr do sol. Você vê, eu cheguei de manhã e eu estava vendo o pôr do sol. Misericórdia, né, irmão? Mas eu fiquei, eu aguentei. Foi lá, vendo o pôr do sol. E eu disse, já que estou aqui vendo o pôr do sol, eu vou levantar para poder admirar essa pequena coisa que acontece todo dia, com rotina. Acontece toda hora. Mas foi Deus que fez, então eu vou lá para admirar esse pequeno movimento que Deus fez. E que coisa linda. Parece que o sol está descendo, né? Entrando dentro do mar, sumindo atrás das montanhas. E no finalzinho desse movimento ele faz isso de forma tão rápida. É tão rápido. O brilho permanece, você já não vê mais o astro, mas o brilho permanece. Irmãos, existem coisas tão pequenas na nossa vida. São detalhes tão pequenos. Mas na vida do crente, o crente ele tem o privilégio de viver com a presença do Senhor constantemente ao seu lado, o ajudando a resolver pequenos problemas, dando força para que ele possa persistir na caminhada diante das adversidades, trazendo fé quando a fé parece que vai embora, está escorrendo pelos dedos. O crente é aquele que no meio da adversidade, ainda no meio da doença, as pessoas viram para ele e olham assim, por que você está tão feliz? Por que você está tão alegre? Elas não conseguem compreender, porque o crente é aquele que tem a verdadeira alegria dentro do peito. Essa alegria se chama Jesus, o Cristo, o Messias de Deus, aquele que veio para trazer salvação para o mundo. Asaf se encontrou com essa realidade. Ele disse, olha, eu estou contigo, eu estou eternamente contigo. Eu estarei, e quando sair daqui eu serei recebido pelo Senhor. É um texto do Antigo Testamento, mas que já aponta para o céu. Asaf tinha uma visão na eternidade. Meu convite para você nessa noite é que eu e você não venhamos deixar com que as tristezas desse mundo, que as amarguras desse mundo, que as injustiças desse mundo tomem conta do nosso coração, mas que nós possamos manter os nossos olhos firmes no Senhor, que nós possamos buscar a face do Senhor no templo, no quarto, na casa, mas que nós não nos acomodemos com esse mundo, que nós não venhamos deixar que as palavras mentirosas de Satanás tomem conta do nosso coração. Quando as palavras de adversidade vierem, gostaria que você lembrasse de Romanos 8:38, que diz, portanto estou seguro
de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu gostaria que você lembrasse das palavras do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4, verso 12. Sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura, aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo com fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é aquele que te fortalece. O Senhor é aquele que te dá força. Mas vá até a presença dEle e deixe a presença do Senhor, deixe a palavra do Senhor inundar e encher a sua vida e o seu coração. Amém?